Olá, é ótimo ter todo mundo aqui para a nossa análise de hoje. Vamos direto ao conteúdo, porque o estudo de personagem que temos agora é fascinante. Nós vamos falar sobre liderança, reforma e, claro, a preservação de uma cultura inteira. O foco é a figura histórica do profeta e escriba Esdras. Olhando para os textos antigos, a gente vai entender exatamente quem foi essa figura central e como as ações dele literalmente moldaram o futuro de uma nação. A forma como a liderança operava lá na antiguidade traz lições surpreendentes sobre identidade e resiliência. E é exatamente essa dinâmica que nós vamos desconstruir agora. Certo, vamos mergulhar nisso. Para entender qualquer grande líder, a gente precisa primeiro entender o mundo em que ele vivia, não é verdade? O nosso cenário macro aqui nos leva direto para o século V a.C. Imaginem só a magnitude do Império Persa. Era uma verdadeira superpotência que, por incrível que pareça, englobava quase metade de toda a população mundial da época. É muita gente. E dentro desse domínio gigantesco, existe uma nação no exílio, o povo judeu. Eles estão dispersos, enfrentando um risco real, iminente, de perder completamente a própria identidade. As apostas aqui são altíssimas. Afinal, quando uma nação perde as suas raízes, ela simplesmente desaparece da história. Parte 1. O contexto pós-exílio. Para entender a nossa história, é fundamental mapear a jornada que vai lá do cativeiro até as tentativas de restauração. E detalhe, não foi só uma mudança de endereço. Foi um esforço monumental para reconstruir uma sociedade que estava totalmente fraturada. Na primeira era da nossa linha do tempo, antes do século V a.C., a gente tem o traumático exílio babilônico, que foi a grande ruptura. Depois, já no século V, o domínio passa para o Império Persa. Isso muda as regras do jogo e cria um ambiente global inteiramente novo. Finalmente, ali no final do século V, a gente vê o início do retorno para Jerusalém. Mapear esses três períodos estabelece o cenário perfeito para a chegada de uma figura capaz de guiar toda essa população. Parte 2. A missão em Jerusalém. Agora, o que é realmente interessante aqui é que, quando o retorno a Jerusalém finalmente acontece, o desafio muda de figura. O problema já não é mais geográfico, mas sim uma crise profunda de coesão social. A população de lá estava espiritualmente enfraquecida, engajada em práticas que iam totalmente contra a herança deles. E é bem no meio dessa crise de identidade que Esdras surge com uma missão muito clara: restaurar a lei. E as credenciais dele são fascinantes. Ele não era só um líder político, ele tinha um papel duplo. Sendo sacerdote e escriba ao mesmo tempo, a posição dele exigia uma dedicação absoluta a três pilares: o estudo, a prática e o ensino das escrituras. Basicamente, ele era uma autoridade espiritual agindo com o rigor meticuloso de um acadêmico. Então, a grande questão é: como lidar com essa população tão enfraquecida? A resposta de Esdras é incrivelmente metódica e segue três passos sequenciais. O passo 1 foi a humildade. Ele adotou uma postura de reconhecer a gravidade da situação, mas sem partir para ataques ou força bruta. O passo 2 foi a oração, que serviu como a fundação espiritual de toda a missão dele. E o passo 3 foi o ensino contínuo, usando o conhecimento para reeducar. Foi exatamente esse processo orgânico, passo a passo, que preparou o terreno tanto para arrependimento do povo, quanto para uma renovação super profunda da identidade daquela nação. Parte 3. O perfil de liderança. Explorando as forças motrizes e o perfil psicológico dessa liderança, fica muito claro por que a autoridade de Esdras era inquestionável. Temos aqui aquele profundo conhecimento das Escrituras, que a gente acabou de mencionar, e isso vem aliado a um compromisso simplesmente inabalável com a lei. Mas prestem atenção neste aspecto vital que ancorava tudo isso: uma vida pessoal de oração, de jejum e de uma humildade enorme. A capacidade dele de liderar com tanta firmeza só existia porque, nos bastidores, ele exigia de si mesmo um rigor absoluto. A autoridade pública dele era um reflexo direto da consistência exemplar da sua vida privada, um verdadeiro alinhamento entre discurso e prática. Parte 4. O preço do rigor. Mas, claro, a análise de qualquer figura histórica exige que a gente observe todas as facetas. Afinal, uma dedicação tão extrema sempre cobra um preço. E há um contraste bem revelador aqui. De um lado, a gente tem a força inegável do conhecimento profundo e aquela capacidade de liderar com firmeza para restaurar valores. Do outro lado, começam a aparecer os ecos de um rigor excessivo, que muitas vezes resultou em medidas difíceis e bem severas para a comunidade. Além disso, os relatos mostram que Esdras tinha uma sensibilidade emocional intensa diante dos desvios do povo. Olhando de forma bem imparcial, a gente percebe que essas não são simplesmente falhas numa lista, mas são aquelas complexidades totalmente humanas que definiram o estilo de comando dele.
O mesmo rigor inegociável que salvou a identidade da nação foi o que causou atritos sociais bem imediatos. Parte 5. O legado de Esdras. Dando um passo atrás e saindo do estudo individual para olhar a macroescala, a gente percebe um impacto gigante. E isso ilustra brilhantemente o poder que ações focadas e firmes podem ter ao longo dos séculos. Pensando no impacto direto ali para Israel, o trabalho incansável de Esdras foi o que garantiu a preservação da fé e da identidade nacional depois do trauma do exílio. Sinceramente, sem essa verdadeira força-tarefa educacional, a assimilação cultural poderia ter sido irreversível. Agora, expandindo isso para o resto do mundo, Esdras transcende a sua própria época e vira um arquétipo global. Ele é a prova de como um ensino consistente e uma reforma baseada em conhecimento profundo conseguem transformar as fundações de uma sociedade radicalmente. Para encerrar, fica este pensamento instigante no ar. Como um conhecimento profundo, uma fé inabalável e uma liderança firme conseguem transformar permanentemente a identidade de uma sociedade inteira. Através da jornada de Esdras, nós vimos a mecânica da reforma acontecendo na prática e o poder inegável de uma liderança que consegue juntar educação com firmeza de propósito. É fascinante parar para refletir como essas dinâmicas antigas continuam influenciando a forma como o nosso mundo funciona até hoje. Espero que esse estudo tenha trazido bastante clareza sobre um período histórico tão complexo. Muito obrigado por acompanharem a nossa análise até o final.